Hoje pela manhã nós falamos sobre problemas psicológicos e também algumas das formas pelas quais nós entristecemos as pessoas com as quais convivemos e como nós ferimos muitas vezes o nosso semelhante, o nosso próximo. Mas também somos feridos. Então nós precisamos perdoar e precisamos também de perdão. Então nessa noite nós vamos falar a respeito do perdão. Lembrando que as feridas que carregamos conosco não são necessariamente de doenças, enfermidades, problemas financeiros. Normalmente são as pessoas que nos ferem. E por toda parte nós encontramos pessoas feridas, pessoas machucadas. Então as pessoas procedem às vezes de duas formas. Ou elas se fecham completamente, como num quarto de hotel, e colocam aquela placa, ela não perturbe. E ela diz consigo mesma, eu não vou deixar que ninguém mais me fira. Então ela vai se distanciando, ela vai se isolando. Alguns, por outro lado, tomam atitudes como vão para as drogas, se tornam dependentes químicos, alcoólatras, e uma porção de escapes, imoralidade, porque enfrentam muitos problemas e dizem, a vida não tem sido boa para mim, a vida tem me maltratado, e na verdade é um choque quando a pessoa descobre que esse mundo não é um mundo justo, que nós fazemos parte de uma raça decaída e que temos muitos problemas, principalmente problemas de relacionamento. Mas quando a pessoa vai exatamente por esses caminhos, Satanás está à espreita. E ele se aproveita dessas situações e ele vai aumentando o seu domínio sobre a vida das pessoas. Então, não há possibilidade de cura se não houver perdão. O perdão é, na verdade, o remédio, é o plano de Deus para a falha humana, para as nossas falhas. Então nós vamos estudar, e não só estudar, mas devemos praticar o perdão. E é isso que nós vamos pensar nessa noite. É como a oração, você pode ler muito sobre oração, participar de palestras, mas nós aprendemos a orar orando e assistidos pelo Espírito de Deus. De igual forma também, com referência ao perdão, nós podemos entender o ensino da palavra de Deus, mas nós precisamos ser quebrantados e às vezes até humilhados. Perdoar significa buscar reconciliação. Buscar reconciliação. Quando a ofensa acontece no meio da igreja, ou no seio de uma comunidade, uma dificuldade, e nós também temos os nossos problemas familiares, todos os lugares, todos os ajuntamentos humanos podem ter problemas. O que não pode deixar de ter é solução. Nós somos de solução para todos os nossos problemas. Então, quando acontece no seio de uma comunidade, eventualmente alguém está entristecido, magoado com o seu próximo, o caminho é ele chegar ao seu próximo e dizer, olha, eu preciso que você me perdoe. Eu gostaria de ouvir dos seus lábios que você me perdoa. E se por acaso não houver uma resposta favorável, ele fez ou ela fez a sua parte. Ele cumpriu o seu dever. Então, ele buscou reconciliação. Há um texto que diz, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali no meio deles. Normalmente, esse texto, as pessoas usam para uma reunião que tem poucas pessoas,
Então elas dizem assim, bom, não importa que nós estamos em pouco, é até uma forma de consolação, né? Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 no meio deles, eu também estarei ali. Bom, isso é verdade. Entretanto, o texto não está falando propriamente disso, está falando a respeito de pessoas que estão buscando concordância, que estão buscando reconciliação. Então, alguém diz assim, bom, eu estou disposto a perdoar, mas eu não quero muita proximidade, e como nós dissemos de manhã, eu vou dar um gelo nessa pessoa agora, né, para que ela aprenda, para que ela tenha uma percepção do que ela fez. E reconciliação não é uma coisa fácil. O perdão não é nada fácil. Principalmente perdoar quem não pediu perdão. Será que existe um perdão chamado unilateral? Quando a pessoa não tem nenhum sentimento por que ela fez, às vezes não tem nem consciência, não está nem um pouco preocupada. Eu creio que nós não devemos apressar as pessoas, porque às vezes o ofendido, às vezes uma ofensa muito grave, e as pessoas chegam, você precisa perdoar, mas a pessoa que foi o ofensor, ele não deu nenhum passo, não sentiu, mas eu ainda creio que mesmo que a pessoa não peça perdão, mesmo que ela não mostre nenhum pesar, nós devemos ter aquela atitude de Jesus, que perdoou aqueles que o levaram realmente à cruz, né? E deixar ali aos pés da cruz os nossos ressentimentos, as nossas mágoas. Nós temos grandes exemplos de perdão na Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos a história de José. Essa é uma história maravilhosa, porque ele era um menino ainda, e os seus irmãos foram extremamente maldosos, cruéis com ele. Acabaram vendendo-o para o Egito, para os ismaelitas, e Deus tinha um plano, Deus que conduz a história, Deus que conduz as nossas vidas, e chegou o tempo que houve uma fome lá no Egito, todos conhecem a história, não vou adentrar muito, e os seus irmãos tiveram que buscar alimento naquele país, e José teve a oportunidade de reencontrá-los. Poderia muito bem usar de vingança, entretanto, Deus era com ele, era uma pessoa nas mãos de Deus. Ele disse, vocês realmente procederam mal, mas Deus conduziu todas as coisas para que chegasse esse dia, e para que fosse a providência de Deus estendida a muitas pessoas. No Novo Testamento nós temos o exemplo de Estevão, diácono da igreja primitiva, que deixou uma lacuna muito grande. Inclusive, Saulo, ele estava ali quando Estevão estava sendo morto, ele consentia na morte de Estevão. E nós vemos que, creio que nem todos nós vamos morrer como Estevão, mas devemos pedir realmente um coração em paz. Porque Estevão, ele viu os céus abertos, enquanto as pessoas atiravam pedras nele, ele viu os céus abertos, e o texto diz que o seu rosto era como o rosto de um anjo, E ele também pediu que Deus perdoasse aqueles seus algozes. Então são dois grandes exemplos de perdão, estou citando um do Antigo Testamento, um do Novo Testamento, mas na verdade, o grande exemplo de perdão é Jesus Cristo. Ele é o justo que morreu pelos injustos, nunca houve dolo em sua boca e, na verdade, nunca cometeu delito algum. Ele diz, quem de vós pode me acusar de pecado? Entretanto, ele com o coração compassivo, ele perdoou. Então eu creio que se a pessoa pedir perdão, muito melhor, né? E nós não devemos ainda ficar causando mais dificuldades, lembrando o fato. Se a pessoa veio pedir perdão, nós temos que perdoá-la. E perdoá-la de todo o coração. E se não vier perdão, pedir perdão, nós temos então que, dessa forma, tirar do nosso coração essa amargura, esse ressentimento em relação a essas pessoas.
Essa história contada, a parábola do credor incompassível, ela surge de um questionamento de Pedro. Pedro, ele era muito falante, e através dele nós temos muitas coisas boas que nós aprendemos, porque ele interpelava o mestre. E Pedro disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Normalmente os rabinos, eles ensinavam que uma vez, duas vezes, até 3 vezes. Então Pedro, ele falou: agora eu vou receber um grande elogio, porque eu estou sendo extremamente liberal. Eu vou além. Se vierem me ofender 3 vezes, eu devo perdoar até 7 vezes. E para sua surpresa, Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Porque a pessoa que perdoa, ela adquire realmente esse hábito. Porque os ressentimentos, eles fazem muito mal. A amargura, elas criam muitos problemas para as nossas saúdes e também para com as pessoas com as quais convivemos. Então, nós vemos aqui a parábola do credor incompassivo. Diz que houve um ajuste de contas. Como no final de ano, um ajuste fiscal, e o rei mandou chamar um dos seus servos, que devia muito. Era uma dívida imensa, era uma dívida imensa, e nós sabemos que dívida é uma coisa muito preocupante, é uma outra coisa também que pode acabar com a saúde, e até famílias se esfacelam por causa de uma má gestão, de problemas de dívidas. E às vezes, mesmo no meio dos crentes, pode acontecer isso, um descontrole. Nós vemos lá no Antigo Testamento uma história de certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Então ele era um homem crente, mas deixou dívidas. E os filhos seriam dados agora como escravo. E o profeta: você tem alguma coisa em casa? Ele falou: não tenho nada em casa, exceto, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sempre nós temos alguma coisa da qual podemos recomeçar ou começar. Tua serva não tem nada em casa. Não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Meus irmãos, nós temos muitas coisas que nós não nos damos conta. E essa mulher tinha essa botija de azeite, e nós conhecemos a história, que a partir daquilo que ela possuía, foi multiplicado o azeite, e ela falou depois, e o profeta falou para ela: agora você pague as suas dívidas com esse produto, e viva com o restante, viva com o restante. Viver com o restante. Nós não sabemos por que causa esse homem devia tanto. Era uma coisa imensa, uma quantia imensa. Lhe devia 10.000 talentos, 10.000 talentos. E não tinha ele com que pagar. A nossa situação é muito pior que esse homem. Porque o que nós devemos a Deus, nós ofendemos a sua santidade, nós somos ingratos, nós zombamos dos benefícios de Deus. Nós somos pecadores. A nossa situação é muito pior que aquele homem que devia 10.000 talentos. Uma dívida impagável. Não tendo ele com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Hoje não existe mais penhor de pessoas. Naquele tempo eram levados, filhos, mulher. Hoje o máximo que pode ser vai levar os bens, ou se a pessoa não tiver bens, vai ficar por isso mesmo. Mas esse homem não podendo pagar, o senhor daquele servo se compadeceu. Essa é uma palavra muito importante sempre, inclusive para os nossos dias, a palavra compaixão. Se compadeceu dele, mandou embora e perdoou-lhe a dívida,
Nós temos, meus irmãos, o Evangelho, que é uma boa notícia, que a nossa dívida foi paga, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, não há nada mais precioso, não há nada mais valoroso nesse mundo que o sangue de Cristo, cordeiro inocente. E foi esse o preço pago. Então, aquela dívida daquele homem foi paga, e a nossa dívida para com Deus é a única maneira, porque ainda que nós quiséssemos pagar e começássemos hoje, durante toda a nossa vida, seria nem que nós ganhássemos essa loteria que se acumula, nós jamais pagaríamos. Nós temos um débito imenso que foi pago completamente pelo sangue de Cristo. Quem entende isso, entende o Evangelho e valoriza uma vida de gratidão, de santificação a Deus. E quando nós somos perdoados, nós devemos saber então que o perdão é gratuito, mas também é gratuito sim e não. É gratuito para nós, mas custou tudo para Jesus. Porque esse homem que perdoou, ele teve um déficit, ele teve que colocar aquilo como dívidas perdidas, uma providência, naquilo. Então, nós somos perdoados e agora devemos também perdoar. Há uma coisa interessante, há pessoas que devem muito e elas vão fazer às vezes algum acordo bancário e tem sido possibilitado isso, e a pessoa vai com uma dívida grande e quando ele sai do banco, ele sai muito feliz, porque a dívida é reduzida, deixa os juros de lado, e a pessoa que devia pagar muito acaba pagando nada, muito pouco. Nesse caso, o homem não pagou nada, ele foi completamente perdoado. Então, acho que ele pensou, agora eu vou para casa e vou contar para minha esposa que nós estamos livres, porque a pessoa ficar com dívida não dorme, é terrível, e a Bíblia diz, ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Vou contar lá em casa, e quando ele vai para casa, talvez quando vai virando um lugar lá, encontra um que lhe devia uma quantia pequena. E essa dívida dessa pessoa pequena era alguns denários apenas. E ele encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários, uma quantia irrisória perto da sua dívida. E mesmo, nem que não houvesse uma comparação, seria muito pouco. E ele, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Usou o exercício arbitrário das próprias razões. Tomou as providências com as suas próprias mãos, tentando sufocar aquele seu devedor que devia tão pouco, e disse, você paga o que me deves. Então o seu conservo falou assim, caindo-lhe aos pés, dizer, sê paciente comigo e te pagarei. As mesmas palavras praticamente que ele tinha dito, olha, sê paciente, eu vou te pagar, e foi perdoado. Agora o outro que lhe devia tão pouco, disse também, olha, você tenha paciência, eu vou te pagar. Não, mas ele já havia sufocado aquele indivíduo, e ele o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Falou, não, você vai ficar preso agora até pagar essa dívida. E o que aconteceu? Na verdade, às vezes nós estabelecemos um parâmetro para nós e um para os outros. E então esse coração duro desse homem fez com que ele levasse o outro à prisão. Do ponto de vista legal, sem problemas. Dívida é dívida. Certo é certo. Mas do ponto de vista moral, porque as pessoas, as notícias correm, chegou ao ouvido do rei. E o rei ficou profundamente irado. Existe uma ira que não é pecado, meus irmãos, que é dificilmente, porque nós não sabemos moderar as coisas. Mas quando é uma justa indignação diante de um fato que a gente vê que é injusto, que é cruel, essa é uma ira. E a Bíblia diz, irai-vos
e não pequeis. Como pode uma pessoa que foi perdoada de uma dívida imensa não perdoar alguma coisa tão pequena? Na verdade, ele entregou aquele homem à prisão, né? E o rei agora também, ele falou, agora você vai pagar também. Eu vou colocar você na prisão e você vai pagar tudo que me deve. E colocou aquele homem nas mãos do verdugo, ou seja, dos atormentadores, para que fosse castigado. E não é que Deus, ele retira o seu perdão, a sua graça é irrevogável. Esse texto não fala de inferno, não fala de purgatório, é algo que a pessoa paga nessa própria vida. As pessoas que têm um coração endurecido e falam, eu não vou perdoar, eu vou guardar, ela vai sofrer muito na mão desses atormentadores, que alguns interpretam até que sejam demônios que Deus permite, porque a pessoa está com o coração tão irado, tão amargurado, e então vai pagar essa dívida. Esse perdão, como dissemos, ele custa caro, porque o ofendido arca com o custo, e o ofensor, ele sai livre. O apóstolo Paulo, percebendo que havia problemas internos dentro da igreja de Coríntios, ele disse assim, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis o dano? Porque eles estavam querendo levar perante magistrados civis problemas que por si só eram vergonhosos, que deveriam ser solucionados, e tem que haver uma solução. Não é dando gelo na pessoa, é conversando, é dialogando, em vez de estar armazenando e guardando esses sentimentos ruins. E é difícil conviver com uma pessoa que nos enganou, né, que nós tínhamos confiança, ou perdão, né, como eu já citei de manhã, que C.S. Lewis ele fala sobre isso, que é uma belíssima palavra, até o momento em que nós temos que perdoar, até aquele momento. E Jesus, na oração dominical, oração lá no Sermão do Monte, ele ensina-nos a pedirmos perdão assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, o perdão faz parte da nossa vida e da nossa jornada. E como o ser humano é duro, é terrível. Davi, quando momentos difíceis, se ele queria cair na mão de Deus ou na mão dos homens, ele preferiu cair na mão de Deus. Deus é justo, mas Deus é misericordioso, seus atributos são temperados, sua justiça com a sua misericórdia. Mas o homem é implacável. E quando a pessoa diz assim, eu não perdoo, acontece uma coisa. E alguém observou isso hoje de manhã, quando eu estava saindo à porta, foi a gente mesmo que acaba sofrendo. E é verdade. Porque quem não perdoa se torna escravo do outro. Então ele sai de férias, é umas férias maravilhosas, chega lá, o outro está presente, está junto com ele, no seu pensamento, em tudo que faz. Vai tomar uma refeição, o outro está ali com ele. Vai dormir, vai levantar. E ainda que o perdão fosse só de uma forma egoísta, já era suficiente para livrar desses atormentadores. Mas o perdão é uma coisa divina, é uma solução para esse estado pecaminoso, para a nossa falha. Porque nós vamos deixar uma pessoa nos prejudicar mais do que já prejudicou? A pessoa já prejudicou bastante e vamos carregar isso agora para o resto da vida. É claro que eu estou falando aqui, isso é uma coisa boa para nós, mas é uma coisa para liberar a outra pessoa, quando a pessoa cai em si. Mas nós devemos perdoar e devemos também ser perdoados. Eu gosto muito desse salmo que fala sobre esse Deus perdoador, que diz assim, não nos trata segundo os nossos pecados. Porque imagine se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra,
assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto disto o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, como um pai se compadece dos seus filhos, como nós temos às vezes pena dos nossos filhos, estão distantes, estão lutando, têm suas dificuldades, e nem sempre podemos fazer alguma coisa, e Deus, Ele pode fazer e Ele faz, e acima de tudo Ele é um Deus perdoador, é um Deus de misericórdia, e quando nós perdoamos, nós somos libertados então, e agora nós devemos perdoar as pessoas pela fé, e também porque as pessoas que são torturadas por ressentimentos acabam torturando os outros também. Acabam sendo um problema na vida do cônjuge, e o cônjuge tem que aguentar, né? E dos filhos, um espírito irado, quem poderá suportar? E às vezes a pessoa não se dá conta, né? Que toda aquela angústia, aquele problema, aquela coisa, é porque ela não confessou e ela não corrigiu esses problemas, porque ela não pediu perdão e porque ela também não ofereceu perdão. A pessoa que é torturada por esse pensamento acaba também sendo um torturador. É claro que isso pode ser um ato e pode ser um processo, né? Mesmo que sentimentos às vezes vai e voltam, com o tempo esse sentimento vai perder a sua força, né? A gente não vai mais pensar daquela maneira. Mas aí, como que nós vamos perdoar? A pessoa diz, mas eu fui prejudicado. Hoje mesmo fiquei muito feliz, uma pessoa que há tempos não via, e tinha certeza que talvez não me cumprimentaria, e ela estendeu a mão, né? E a Bíblia diz que, enquanto for possível, nós devemos ter paz com todos os homens, com todos os homens. É claro que todos nós, Jesus teve amigos e teve inimigos, e todas as pessoas estão sujeitas a isso. Mas isso não pode partir de nós. E se partir, nós temos que imediatamente correr para acertar essa situação. Até a oferta, a pessoa vem trazer a sua oferta e diz, você vai entregar a sua oferta. Mas se lembrar que teu próximo tem alguma coisa contra ti, vai lá primeiro, deixa a sua oferta ali. A oferta não é mais importante que isso. Você deixa a sua oferta ali, vai lá reconciliar, depois você vem e faz a sua oferta. Não só em matéria de oferta, mas em matéria de qualquer coisa. Nós temos que primeiro reconciliar-nos com Deus. Na Santa Ceia nós ficamos pensando na nossa comunhão com Deus, mas não pensamos também na comunhão com o próximo. Não é só vertical, é também no aspecto horizontal. Então, é possível perdoar também sem abandonar o desejo de que Deus corrija a situação. Então eu tenho que abrir mão e deixar, e não almejar que um dia essa situação seja corrigida. A Bíblia diz assim, porquanto fossem chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. A Bíblia diz que nós não devemos sofrer como um malfeitor, ou como uma pessoa que se intromete na vida do outro, mas se você sofre por um motivo justo, então você deve se alegrar. E diz que nós somos chamados, porque Cristo deixou exemplo para seguir os seus passos, porque o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não tinha nenhum pecado e não houve dolo. Dolo o que é? Aquela vontade dirigida, maldade direcionada. Ele não tinha essa coisa. Quer dizer, a pessoa dá uma palavra dura, né? Direta. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, o que ele fez?
ele deixou os cuidados de Deus, mas ele não revidou, ele se entregava àquele que julga retamente, e carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, a sua reação era uma reação de um justo, perfeito. Hoje mesmo alguém à saída diz: pastor, como é difícil a gente se humilhar, não é? E todos nós temos dificuldades em várias áreas das nossas vidas. Precisamos sondar os nossos corações, mas Jesus estava disposto a deixar tudo aos cuidados de Deus, que a justiça seria distribuída com precisão. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo, está em Hebreus 9, 27. Isso é uma coisa que, quer as pessoas queiram ou não, haverá um juízo, não é? Então, mesmo aquelas pessoas que ofenderam a Cristo, que zombaram, eles ainda não estão diante do tribunal de Cristo, mas estarão. Quando um ímpio é julgado, ele recebe o que merece, ele é deixado a seu próprio destino. Quando o crente é julgado, o seu pecado é depositado na pessoa de Cristo. É por isso que nós devemos que lutar contra o pecado, e aquele que é de Deus diz, não vive pecando, né? Não fica na prática do pecado. Então, meus irmãos, concluindo esse assunto, você e eu podemos perdoar. Difícil, diria que é praticamente impossível, mas Deus pode mudar, né, o nosso ser. E uma pergunta de pensar assim: quem te feriu? Às vezes foi há muito tempo, lá no passado, mas aquilo foi guardado no nosso coração. E nós devemos aprender a fazer uma boa oração de confissão de pecados e pedindo perdão, para que Deus nos perdoe, assim como nós temos perdoado também os nossos devedores. Ah, mas eu fui prejudicado. Sim, né? Mas essas pessoas ainda terão que ter um acerto com Cristo. Agora, quanto a nós, que fomos perdoados de uma dívida que jamais pagaríamos, não pagaríamos nessa vida, não pagaríamos na eternidade, nunca mais pagaríamos, porque nós ofendemos um Deus santo, a sua justiça, a sua bondade. Ainda somos pessoas muito imperfeitas, que cometemos muitas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, mas Jesus pagou as nossas dívidas. Nós somos pecadores, mas temos um grande Salvador, e porque nós somos perdoados, nós temos também que perdoar o nosso próximo. Por quê? Porque assim nós vamos nos parecer com Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é um Deus perdoador, a pessoa fala: Senhor, faz que eu me pareça contigo. Mas se chega a ocasião do perdão, então nós não queremos realmente nos parecer com Deus. Na verdade, sempre digo isso, que Satanás quer que nós pareçamos com Ele. Satanás, ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. E Deus quer que nós sejamos semelhantes a seu Filho. Quando ultrajado, ele não respondia. Quando ameaçado, não revidava. Mas ele entregou ao Pai e viveu realmente uma vida. Por quê? Porque se nós não perdoarmos, é nesse mundo, os atormentadores, os verdugos, Satanás estará ali para infernizar a nossa vida. E como dissemos, esses problemas não vão nos dar paz em momento nenhum. Pelo contrário, vão nos trazer doenças, dificuldades, e a vida cristã é o que nós devemos perseguir. Seguir os passos de Jesus, mas só podemos fazê-lo na força do Espírito Santo, rendendo para que Ele tome conta de todas as áreas das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, essa é uma palavra difícil para nós.
mas ao mesmo tempo é a base da nossa expiação. O sangue do teu Filho precioso nos livrou, Senhor, da condenação, da prisão eterna. E agora, Senhor, as pessoas nos ofendem, não importam quais sejam os males. Nós ofendemos pessoas e somos ofendidos. Dá-nos sensibilidade, Senhor, para que sejamos cuidadosos em relação ao nosso próximo. E que possamos, Senhor, também perdoar aqueles que nos ofendem, para que vivamos, ó Deus, uma vida segundo a Tua vontade, uma vida melhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, as nossas famílias, e que possamos aprender, Senhor, e ter no nosso coração esse ensinamento sobre o perdão. Em nome de Jesus, que nos perdoou, é que nós oramos. Amém, Senhor.